Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Sou Mutante, né? Esse programa que acontece todas as terças e quintas-feiras, ao 12h30. E todas as terças e quintas-feiras eu trago um tema importante que esteja relacionado ao método mutante. Né? Nesse método mutante, eu auxilio mulheres a aliviar a ansiedade de forma natural. O episódio de hoje está relacionado à natureza, né? De que forma eu usufruo da natureza para o alívio da ansiedade. Quando nós falamos em natureza, o que é essa natureza, né? Primeiro ponto é entender que a natureza não é algo que está lá fora, que é algo que não nos pertence ou que nós precisamos estar num lugar muito lindo, muito maravilhoso, enfim, para ter o contato com a natureza, né? A primeira lembrança e a primeira questão que nós devemos ter muito presentes quando nós pensamos em natureza é lembrarmos que nós somos seres naturais, nós somos essa natureza, né? Nós somos seres naturais. Embora hoje em dia, né, a nossa espécie esteja passando por muitas questões que às vezes parecemos artificiais e não naturais, né? Desde aquilo que nós escolhemos nos alimentar, a forma como a gente escolhe se vestir, né? A forma como a gente escolhe como deixar as nossas unhas, o nosso rosto, enfim, né? Tudo nos leva muitas vezes a uma distância daquilo que é a nossa natureza, né? Que nós somos então seres naturais, nós nascemos, nós nos desenvolvemos, crescemos, envelhecemos e morremos, assim como toda a natureza flui dessa forma, né? Muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é essa natureza, né? Muitas pessoas entendem que natureza é algo que está lá fora, muito distante, ou que para eu estar na natureza eu preciso acessar algo muito distante de mim. E na verdade, né, a questão não é essa. Quando nós trazemos essa consciência, quando nós elaboramos essa questão de forma bem presencial em nós então desmistificamos essa sensação de que a natureza é algo que não nos pertence ou algo que está muito distante. Então, esse é o ponto. Quando nós chegamos perto de nós estamos acessando a nossa natureza, nos percebendo, né, como seres naturais que somos, né, que respiramos, que temos todo o processo digestivo, processo excretor, tudo isso faz parte da natureza de todos os seres vivos. Todos os seres vivos mantêm essa relação. Assim como a relação ao pertencimento a um habitat, ao pertencimento a uma comunidade, à cadeia alimentar, a forma. Então, tudo isso faz parte de estar perto, próximo à natureza. Porém, as pessoas, nesse mundo moderno que nós vivemos hoje, nessa modernidade, nós estamos cada vez mais afastados, né? Antigamente, as pessoas, as crianças, conviviam muito mais em lugares onde elas podiam ter esse contato com a natureza, né? Um pátio de uma casa, uma árvore para subir, uma bicicleta para andar na rua. Hoje não, hoje nós estamos confinados dentro de apartamentos, dentro de 4 peças, né? Muitas vezes com essa dificuldade de interagir com a nossa natureza, com tudo aquilo que a nossa natureza, né, requer, exige, e com essa natureza lá fora. A gente ouve muitos depoimentos, né? Eu escuto muitos depoimentos na época da pandemia, onde as crianças sentiam falta do pátio da escola, né? Porque geralmente o pátio da escola passou a ser o lugar do extravasamento, né? De extravasar o brincar, de extravasar o correr, de extravasar essa exploração mesmo que a natureza nos propicia, né? Porque quando nós estamos na natureza, nós temos a oportunidade de estarmos nessa ampliação da nossa própria percepção. Né? Então,
Muitas pessoas optam ainda hoje por levarem os filhos ou estarem em lugares confinados, né? Muito também em função, às vezes, até da própria segurança, mas de estar em lugares fechados, como shoppings, enfim, né? Esse lugar que acaba nos convidando a outras questões, né? Ao consumismo, a uma alimentação, às vezes, não tão natural, a gente não sentir a presença, né, do sol, do ar, as árvores, enfim, esse contato que para nós, né, nós sabemos que é tão importante. A natureza, ela está intimamente relacionada com com a nossa ansiedade, né? Quando nós estamos conectados, quando nós estamos perto da natureza, nós diminuímos, mesmo que sem perceber, os nossos sintomas ansiosos. Nós temos aqui dois pontos importantes, né? Porque muitas vezes nós estamos ansiosas e nem percebemos que estamos ansiosas. Isso é algo que aparece muito. As pessoas só sentem que estão com ansiedade quando elas têm um pico de ansiedade, quando essa ansiedade se torna algo crônico, ou quando ela chega naquele lugar, por exemplo, de uma síndrome do pânico. Então, aí ela percebe, nossa, eu estava ansiosa e nem percebia. Quando nós estamos verdadeiramente em contato com a natureza, né, com a nossa natureza, natureza lá fora, os nossos níveis de ansiedade, eles tendem a diminuir, né? Nós mudamos a nossa frequência, nós respiramos como devemos ou deveríamos respirar, né, de forma profunda, de forma consciente, pelas narinas. Muitas vezes, por estar na natureza, a gente percebe que a gente pode respirar mesmo profundamente para aproveitar aquele ar puro, para sentir o aroma que está no ar, que pode ser de uma árvore frutífera, que pode ser de uma flor, enfim, né? Então a gente busca isso como quase que como automático, né? Como algo que é intrínseco nosso, porque isso é intrínseco, né? Estar na natureza, ser natureza, pertencer à natureza é algo intrínseco. Quando nós percebemos essa questão da natureza, nós começamos a entender também a relação com o tempo, né? Porque na natureza tudo tem um tempo certo para acontecer, né? As flores, elas só chegam numa determinada época do ano. Agora, recentemente, ontem, eu fiquei sabendo, por exemplo, que as baleias já estão chegando na Gamboa. Elas não chegam no verão, em fevereiro, elas chegam exatamente nesse tempo. Então, a natureza, ela nos favorece também a entender esses tempos. Ela nos favorece a entender que agora nós temos um tempo que nos mostra que é um tempo mais úmido, mais frio, que nós precisamos de agasalho, que nós precisamos nos recolhermos mais cedo, que já escurece num outro horário. Então, a natureza, ela nos informa desse tempo, né? E nós, enquanto distantes dessa natureza, nós muitas vezes temos dificuldade de relacionar esse tempo, né? Nós queremos viver o mesmo tempo de uma estação que nos convida a estar na rua, por exemplo, nesse tempo de uma estação que nos convida ao recolhimento. E isso acaba trazendo, né, mesmo que a gente não perceba logo de início, acaba trazendo uma questão ansiosa, né, uma ansiedade, porque eu quero viver algo igual, né, ou que eu saboreei algo que foi bom naquele tempo, algo neste tempo em que a natureza está me mostrando uma outra forma de estar. Então, quando nós entendemos, chegamos perto disso, nós temos a possibilidade de estar nos aliando a essa natureza e dessa forma, então, automaticamente estando mais presentes, porque isso vai nos trazer presença, estando, né, com a atenção plena sobre a nossa natureza e essa relação lá fora, e dessa forma nós diminuímos, então, os nossos níveis de ansiedade. Então,
geralmente as pessoas não se percebem distantes da natureza, né? As pessoas dizem, eu fui no parque no final de semana, levei as crianças para o parque final de semana. E muitas vezes tu chega num parque, numa praça, e qual é a cena, o cenário, geralmente? Uma canga, uma bola num canto, ou as pessoas em cadeirinhas, e cada um com um celular na mão, né, sentados realmente na natureza, mas sem usufruir, sem viver, sem trazer o contato com essa natureza, né? Então nós temos essa problemática bem séria de estar completamente distantes dessa natureza. Quando estamos na natureza, nós temos a possibilidade da ampliação dos nossos sentidos. Então, isso também é uma forma que hoje nós estamos completamente desconectados. Nós enxergamos sem enxergar, nós ouvimos sem ouvir, nós tocamos sem tocar, nós sentimos os cheiros sem perceber de verdade. Então, nós estamos desconectados dos nossos 5 sentidos, que é o que nos aproxima de nós mesmos e faz, né? E com essa aproximação, nós temos a possibilidade, através dos nossos 5 sentidos, de estar alterando toda a nossa bioquímica a nosso favor, né? Então, nós temos essa dificuldade. E quando nós estamos na natureza e nós conseguimos explorar no sentido de sentir, de pertencer a essa natureza naquele momento, nós ampliamos, né, os nossos 5 sentidos. Então, trazendo, né, aqui para o nosso contexto de cotidiano, de dia a dia, se eu sou uma pessoa que estou conectada a essa natureza, eu acordei hoje, né? Aqui em Porto Alegre está chovendo, acordei hoje e eu escutei de verdade o barulho da chuva. Aquele barulho da chuva, ele não passou imperceptível por mim. Quando eu estou na frente de uma pessoa e a pessoa está conversando comigo, ou me trazendo alguma situação, eu estou consciente daquela escuta. Eu já não estou elaborando a resposta para a pessoa, não, eu estou escutando, porque a minha escuta, ela já se tornou mais sensível em função dessa relação que eu tenho, que eu adquiri com a natureza. Todos nós nascemos com essa aptidão, com essa natureza viva em nós, todos nós. Mas o modelo de sociedade, o modelo que nós vivemos, nos afastou e nos afasta quase que diariamente disso. Hoje nós temos recursos, por exemplo, nós temos uma pesquisa científica sobre o banho de floresta que acontece, por exemplo, lá no Japão. No Japão, as pessoas, para aliviar a ansiedade, para se sentir bem, para prevenir as questões de saúde, porque aqui também o nosso modelo é tratar a doença e não prevenir a saúde, as pessoas fazem banho de floresta. Então, elas entram numa floresta, que poderia ser um parque nos grandes centros urbanos, né? E caminham respirando, como se fosse um processo meditativo para receber, então, a energia daquele ambiente, para que aconteça aquela troca. E nessa troca, a ampliação da nossa percepção através dos nossos 5 sentidos. Então, nós ampliamos o nosso olhar, nós ampliamos a nossa escuta, nós ampliamos o sentir, né, a brisa que passa na pele, enfim, né, técnicas que pode acontecer de preparar uma mandala com elementos da natureza, abraçar uma árvore, tudo isso faz parte de uma dinâmica, né, importante que a nossa natureza está disposta a viver e que nós muitas vezes não nos permitimos porque nos afastamos, né, completamente dessa questão. Então, é importante trazer isso, né? A nossa natureza, ela está totalmente relacionada com essa natureza aí de fora. Nós somos esses seres naturais, embora muitas vezes parecemos tão artificiais, né? Nesse modelo que vivemos hoje. Então, quanto mais próximos nós estamos,
mais a gente consegue aliviar a ansiedade. Muitas pessoas evitam estar na natureza porque acham que é desgastante, aí eu vou para lá, as crianças se sujam, querem andar de pé descalço, eu tenho medo que andem de pé descalço. A gente traz, muitas vezes, as pessoas trazem inúmeras objeções, mas hoje, cientificamente, nós já sabemos que estar na natureza, brincar na natureza, viver a natureza, se sentir essa natureza é um antídoto para aliviar a ansiedade e também como um preventivo para vários problemas de saúde. Pressão arterial, por exemplo, já é comprovado. O banho de floresta, o caminhar numa praça, num parque, né? Ter essa relação com a natureza. Então, as pessoas erram muito nessa relação porque elas pensam que estar apenas sentados no parque, eu já estou nesse contato, eu já estou ampliando a minha percepção e automaticamente os meus 5 sentidos. E na verdade não, eu preciso interagir, eu preciso estar em contato, né, verdadeiramente com a natureza. A gente sabe, por exemplo, que hoje, além do banho de floresta, das pessoas, né, adultas fazer essas caminhadas, explorando, no sentido de explorar o que sente, né, sair do mental, trazer essa questão para o coração, a forma como eu estou sentindo aquele ambiente, é um importante resgate para a saúde. E para as crianças, né, nós já sabemos também que existe hoje todo um estudo baseado no déficit de atenção, onde muitos pediatras, inclusive, né, Porto Alegre sediou alguns anos atrás esse encontro de pediatras explorando esse tema das crianças retornarem à natureza, porque as crianças não estão sofrendo de déficit de natureza, e sim de déficit de atenção, e sim de déficit de natureza. Então, nós já sabemos que essa natureza, então, ela precisa ser mais bem trabalhada, mais bem vivida, né? Isso que a gente espera. Sempre que a gente estiver, né, na natureza, o importante realmente é ter o contato, né? É colocar o pé descalço, é juntar folhas secas e criar uma mandala, é apertar uma folha e sentir aquela folha que se parte, que se quebra, né? Sentir a textura, mostrar diferentes texturas de troncos de árvores, ouvir, né? Se consegue, quantos sons consigo ouvir naquele momento, porque às vezes a gente tem um som tão impregnado da cidade, do grande centro urbano, que a gente muitas vezes não consegue perceber o som, né, diferente que tem naquele ambiente quando nós estamos na natureza. E trazendo para a nossa natureza, né, a gente poder trazer esse tempo também para estar ouvindo a nossa natureza, silenciando, ouvindo o nosso corpo, trazendo essa condição dessa naturalidade que nós temos disponível o tempo inteiro através dessa estrutura, né, que nós temos chamado corpo. O corpo ele sempre vai ser o portal por onde tudo é sinalizado, né? Então o corpo nos mostra. Se eu estou com uma dor hoje de cabeça, talvez seja aquele sapato de salto alto dessa altura com bico fininho que eu usei ontem, e por ter usado algo que não faz parte da minha natureza, estar com o pé, né, naquela posição, com salto alto, isso ocasiona uma dor de cabeça, ou uma má postura, ou enfim, né, a luz muito clara o tempo inteiro na frente de um computador. Então, todo o tempo, o nosso corpo ele vai sinalizar as questões, então, da nossa saúde, né? E aqui o enfoque de falar em natureza, em trazer essa relação, nós, natureza, com essa natureza lá de fora, é lembrar que nós podemos e devemos
trabalhar a nossa saúde de forma preventiva, né? Nós temos que mudar essa crença de achar que a saúde é eterna e que eu preciso cuidar da minha saúde apenas quando eu estiver doente. Na verdade, não, né? A saúde é algo que precisa ser visto de forma preventiva. Eu trouxe alguns livros, né, que são livros que falam um pouco sobre isso, né, para mostrar, então, todo esse embasamento, né, científico sobre o contato com a natureza. E o primeiro que eu apresento aqui, eu tenho vários livros nessa abordagem, né, sobre a importância desse resgate da nossa natureza, é o livro do Richard Louv, né? O Richard Louv, ele fez essa pesquisa sobre o déficit de atenção, né, mostrando que as crianças não sofreriam de déficit de atenção e sim de déficit de natureza. Então ele mostra aqui o quanto esse resgate, o quanto estar na natureza, deixar as crianças livres, né, sentir a natureza é importante, né? Então fica essa dica aqui para quem quiser ter filhos, enfim, né, que já tem os filhos, é uma leitura bem interessante para mostrar essa importante resgate, né, que nós deveríamos ter a preocupação de buscar para as nossas crianças e, obviamente, para nós mesmos, né, porque nós não temos como ensinar e nem como estimular ninguém se nós não tivermos isso muito vivo e claro em nós, né? Ninguém ensina o que não conhece, ninguém fala sobre o que não conhece. Então precisa partir de nós, né? Esse resgate. Nós precisamos buscar isso, obviamente. O livro da Rita Mendonça tem um instituto em São Paulo e ela fez esse livro, Conservar e Criar, onde traz toda uma abordagem, né? Dessa relação e desse contato e desse olhar com as questões ambientais, né? Que sim, nós temos uma responsabilidade e dessa relação, né? O quanto a nossa natureza está desconectada com a grande natureza aí fora, né? E quando nós estamos desconectados dentro, nós não temos como nos conectar fora, né? Então a nossa conexão ela precisa vir de dentro. É aquilo, se eu busco a minha saúde, eu preciso estar conectada, né, conectado com tudo que está acontecendo nesse ambiente, para que eu possa realmente, né, ter essa saúde que eu busco. Então, a Rita Mendonça, ela traz essa abordagem bem importante desse nosso papel enquanto adultos, né, e responsáveis, né, não só pela nossa natureza, essa natureza nossa, corpo, né, que está aqui constituído de inúmeros, de uma bioquímica perfeita e de uma química também que se combina para que a gente possa estar aqui, que é a mesma bioquímica e a química que está do lado de fora, né? Nós somos essa fusão, e, e ela traz então essa abordagem importante. O Joseph Cornell também tem esse livro, que eu também indico bastante, que é um livro que é um guia para pais e educadores, que é como estar, né, como brincar na natureza. Então, traz toda uma vivência na natureza em que a gente pode estar explorando aquele ponto que é principal, que eu iniciei lá falando. Quando nós envolvemos de verdade os nossos 5 sentidos, nós criamos memória. Então, os nossos 5 sentidos nos trazem a memória, essa memória que fica, né? E através dessa memória, eu consigo, então, resgatar situações, né? Muitas vezes a gente está num momento difícil, num conflito, precisa acalmar, né, toda essa mente, esse corpo, esse coração, nós respiramos profundamente e vem uma imagem, né, uma imagem de um lugar, de um momento em que eu tive essa
Richard Louv, mais a Rita Mendonça, mais o Joseph Cornell, mais inúmeros outros, né? Leonardo Boff, enfim, inúmeros outros autores nos trazem para essa reflexão. E, novamente, importante, né, a gente pensar nesse banho de floresta, a gente pensar que nós não estamos no Japão e essa pesquisa está acontecendo lá, isso acontece quase que faz parte, né, de uma rotina. Nós podemos sim estar vivendo e fazendo esse banho de floresta aqui, né? Então, a, a ideia, né, a dica é escolher um lugar, né, que tu possa estar presenciando essa natureza, te conectando com essa natureza. A dica é respirar profundamente, trazer sempre, né, a respiração profunda, porque a respiração profunda nos mostra o quanto naturais nós somos, né? Porque através da respiração profunda nós somos capazes de mudar toda a nossa bioquímica a nosso favor, né? Então, trazer a respiração profunda, visitar os parques da cidade, fazer um planejamento de, num final de semana, assistir o nascer do sol, o pôr do sol, fazer um acampamento, né? Viver mais essas situações que a gente possa estar nos reencontrando, né? Evitar os lugares fechados, os ambientes fechados, né? Os shoppings, enfim, onde tem aquele ar viciado, onde eu não tenho acesso ao céu, onde muitas vezes eu entro com sol e saio com chuva e nem vi a variação que o tempo trouxe num único dia. Quem já não viveu essa experiência, né, de entrar às vezes num shopping com um tempo e sair com outro. Então, que a gente possa estar trazendo essas situações, né, evitando os lugares mais fechados e revisitando, reencontrando aquilo que é natural, aquilo que é da nossa natureza. Aprender, reaprender a brincar na natureza, né? Trazer essa memória afetiva que cada um de nós tem, de uma determinada fase da nossa existência, da nossa vida, desse contato, né? O que eu fazia quando era pequena, como eu brincava, quantas vezes eu subi em árvore, quantas vezes eu me balancei num balanço que era pendurado num galho de árvore, quantas vezes eu fiz buraco no chão, eu pisei na grama, né? Que a gente possa estar resgatando verdadeiramente essas possibilidades. E com isso, né, a gente vai estar aprendendo a aliviar a ansiedade de forma natural, né, para nós, para quem convive, para quem a gente oportuniza esses momentos, né, que podem ser pessoas mais velhas que nós, mais jovens, que pode ser também as nossas crianças. Tá certo? Então a gente vai finalizando nosso encontro de hoje e lembrando, né, que fica gravado no YouTube essa live para quem perdeu, vai ficar gravado. A Rita falando aí, né, minha colega amada bióloga. E aí então vai ficar gravado lá no YouTube, lá no meu canal do YouTube, né, Jaqueline Lessa tá lá. Daqui a pouquinho a gente já vai nas sextas-feiras e domingos, sempre eu estou lançando, jogando lá, então, um episódio, né, que a gente vai estar falando aqui nas terças e quintas-feiras. Tá bem? Muito obrigada pela presença, por esse tempo, né, que a gente sabe que tempo é algo que nos move muito e mexe muito com, né, toda a nossa ansiedade também. E a gente se encontra aí na próxima terça-feira, 12h30, tem um novo episódio, tá bom? Não vou dizer ainda qual vai ser o tema, para causar curiosidade, mas todas as terças e quintas tem aí um novo episódio, tá bom? Semana que vem, chegada do inverno, nova estação, então vamos lá, tá? Um beijo grande, pessoal, tenham uma ótima tarde, desejo um ótimo final de semana. Vão vendo aí as redes sociais, né? Tem sempre novidades e temas aí para essa questão relacionada à ansiedade. Tá bem? Beijos aí e a gente vai se falando.